Sejam mais que bem-vindos a mais um encontro com a palavra, um encontro com o nosso Deus semanal através da sua palavra. E estamos juntos mais uma vez para o bate-papo de hoje. Continuamos com o estudo desse novo trimestre, Vida, Morte e Eternidade. E o nosso estudo de hoje vamos estudar o estudo número 4, a esperança do Antigo Testamento. Iremos ver que esperança é essa e que já existia desde o Antigo Testamento. Mas antes de começarmos, vamos convidar o nosso Deus para estar conosco. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Santa Palavra mais uma vez, por dispensar o Seu cuidado conosco. Pedimos que Teu Santo Espírito seja o nosso direcionador, nos dando inteligência, sabedoria, para aprendermos a respeito da Tua Santa Palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A morte é deprimente, fria e antinatural. Rouba a vida da certeza e significado. Rompe relacionamentos abruptamente. Morrer não faz sentido. Sendo humanos, não fomos feitos para morrer. Morremos somente por causa do pecado. No entanto, no Jardim do Éden, em meio à escuridão e ao desespero, Deus introduziu a esperança, que brilhou onde não havia esperança. Como a lua e as estrelas trazem luz às trevas, essa esperança começou com a busca de Deus por Adão e Eva. E seu anúncio de que enviaria a semente prometida para derrotar Satanás. A esperança é um presente do próprio Deus para nós. A esperança de que a morte seria exterminada. A esperança no Antigo Testamento não se fundamenta em concepções gregas sobre a imortalidade natural da alma, mas no ensino bíblico da ressurreição final dos mortos. Mesmo sem entender a origem sobrenatural da vida, sabemos que no princípio Deus trouxe a vida à existência, a partir da não-vida pelo poder de sua palavra. Então, se Deus foi capaz de criar vida na terra pela primeira vez, por que duvidar de sua capacidade de recriar a vida humana e restaurar sua identidade original? Nesta semana, vamos refletir sobre o conceito da ressurreição final, como se desenrolou no Antigo Testamento, com foco especial nas declarações de Jó, dos salmistas, dos profetas Isaías e Daniel. E começamos então com Jó. Já estudamos nos estudos passados, nos trimestres anteriores, sobre Jó. Vimos que Jó foi provado em meio às dificuldades da sua vida, passou por grandes provações, por grandes tribulações. Estava tão afligido com suas lutas que lamentou o próprio nascimento e desejou nunca ter nascido. No entanto, ele expressou sua fidelidade incondicional a Deus. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu pergunto a você, Daniel, quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Olá para você que nos assiste. Se você esteve conosco na semana passada, nós vamos iniciar de onde a gente parou. E nós vamos usar exatamente o mesmo texto que foi usado para a finalização do estudo anterior. Jó estava numa situação bem precária. Ele tinha perdido tudo, a saúde, os filhos, os bens, as riquezas. Não sabia se iria continuar vivendo ou não, e ainda assim continuou confiando no Senhor com todas as suas forças. E quando os amigos de Jó foram lá falar um monte de coisa para ele, que você tinha pecado, e julgar a Jó, e fazer tudo isso, Jó falou assim: poxa vida, eu estou passando por tudo isso, e vocês ainda vêm falar isso para mim? Desculpe essa introdução, mas é só para contextualizar o que ele falou depois. E Jó falou uma das coisas mais lindas que estão na Bíblia, que está em Jó, capítulo 19, de 25 a 27, e esse é o contexto em que Jó fala do seu futuro. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E apenas um parêntese, naquela época a figura do Redentor era extremamente importante, porque era algo palpável para o povo de Israel naquela época. O Redentor podia livrar eles da escravidão, das dívidas, dos sofrimentos, e Jó usou essa figura do Redentor para falar de algo muito maior do que isso.
E ele fala, o meu Redentor vive e que por fim, no futuro, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, depois da minha morte, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Jó deu uma declaração de que ele seria restaurado após a morte, sendo ele mesmo os seus próprios olhos, a sua própria carne, a sua própria mente. E essa é a nossa grande esperança. E a gente começa a ver lá no Antigo Testamento o conceito bíblico da ressurreição. E vem com Jó, que é uma figura fantástica, e fala assim: eu mesmo verei a Deus como eu, como a minha mente, como a minha alma. Que maravilha, né? Que esperança gloriosa que, em meio a tudo que Jó passou, ainda assim ele tinha certeza dessa ressurreição. Porque Jó tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que apesar de toda essa dor e luta que ele passava, ele cria na ressurreição. Que embora tudo aquilo ali terminasse na sua morte, mas ele tinha certeza de que iria ver o seu Redentor. Porque o seu Redentor era alguém próximo, era um Deus íntimo, era um Deus pessoal, que ele podia crer, que ele podia confiar nisso. E ainda nas declarações do Antigo Testamento, eu pergunto para você, Gilberto, ali no Salmo 49, o que levou o salmista a ter tanta certeza da sua ressurreição final? Professora, até antes de ir direto na sua pergunta, eu gostaria de comentar a respeito, assim, da esperança, né? Estamos falando da esperança no contexto deles, lá do Antigo Testamento, mas a esperança, ela vai produzir nas pessoas a esperança, né? A esperança, a segurança e um significado, o propósito. Então, essa é a diferença entre aqueles que têm guardado no coração o desejo da ressurreição na segunda vinda de Cristo. O salmista, ele faz aqui e o texto bíblico citado é o capítulo 49 do livro de Salmos, onde ali é feita uma analogia entre os tolos e os sábios. Primeiro, o salmista chega a uma conclusão única entre os dois grupos. Todos morrem, né? Mas ele diferencia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que obedecem a Deus e que têm essa esperança da ressurreição. E ele então diz que ali, para aqueles que são considerados os sábios, né, os que obedecem os mandamentos de Deus, eles têm um diferencial, porque a esperança deles não está em algo finito. O contraste do estudo do capítulo 49 de Salmos, ele vai mostrar esses dois grupos, aonde o ímpio, ele se apega às coisas temporárias deste mundo, né, passageiras. E eu até gostei de lendo o texto e estudando ali, e veja assim, que eles têm que ter um desgaste muito grande para tentar materializar esse ponto de vista dessa vida transitória. E o texto diz que eles tentam colocar os nomes deles nas suas próprias terras, né? E se apegam às suas mansões, aos seus confortos, e, inclusive, eles ficam colocando no coração o pensamento de que, mesmo que depois que eles forem para o pó da terra, os que sucederão, então eles ficarão com isso no coração, herdarão essa riqueza, e de alguma forma eles tentam dar prosperidade permanência naquilo que eles construíram. Mas os justos não, eles estão com os olhos voltados para uma ressurreição eterna, né? Os seus valores, o seu tempo, o seu estudo, a sua dedicação, a tua obediência, ela está baseada numa sabedoria que vem de Deus, num conhecimento de Deus. Então, fica aqui o grande, se eu posso deixar como um conselho, né? Que nós devemos nos apegar no nosso Deus, não nos apegarmos nas coisas deste mundo que são transitórias, que a gente possa ter um coração num Deus que vive e que, enfim, se levantará para um dia nos ressurgir na segunda volta de Cristo, caso estejamos no pó da terra, ou sermos transformados no momento da sua vinda, fazendo parte do grupo dos justos, né? Com certeza, né? E ali no Salmo 49:15, ele fala, o salmista, né? Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si, né? Mais uma vez, a certeza da ressurreição futura é retratada aqui. Professora, também o texto bíblico de 1 Timóteo, no capítulo 6 e no verso 7, temos aqui agora já falando no Novo Testamento,
onde há uma compreensão, uma citação maiores de textos a respeito da ressurreição, e ali ele está dizendo o seguinte, assim, olha, quando nós viemos a este mundo, nós não trouxemos nada. E a verdade é que o caminho também da ida deste mundo, nós também não podemos levar nada daquilo que é transitório, né? Com certeza, né? Trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nessa vida curta. Ou seja, quando a nossa esperança está em Deus, as coisas que não fazem o menor sentido, elas são passageiras, elas são vazias, né? E o que nós vamos herdar é muito maior do que qualquer coisa, qualquer bem que você possa ter aqui nessa terra. Tudo isso passará, e o que nos resta, que é a nossa esperança, o nosso Deus Altíssimo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E continuando nas declarações aqui do salmista, Daniel, vamos aqui aos Salmos 71. O que o salmista quis dizer quando pediu a Deus que o tirasse de novo das profundezas da terra? O que ele quis dizer com isso, Daniel? Olha, nós acreditamos que quem escreveu o Salmo 71 tenha sido o grande salmista, o grande rei Davi. E em algumas traduções bíblicas, os textos têm títulos e subtítulos, e na minha tradução, esse salmo ele é intitulado como Súplicas de um Ancião. E essa pessoa já deveria ter passado por muitas coisas. E se realmente acreditamos que foi Davi, nós sabemos muito bem tudo o que ele passou por toda a vida dele. E ele escreve no verso 20 do Salmo 71, Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. E essa palavra de novo é muito interessante, porque ela pode ser tanto literalmente como figuradamente. Ele fala figuradamente no sentido que Deus já o livrou de tantos problemas, de tantos males e de tantas angústias que ele passou, perseguições de filhos, mortes, muita coisa ruim que aconteceu na vida dele, e muita coisa ruim que ele também produziu, só que ele fala também sobre a certeza futura da ressurreição, e essa é a parte em que ele fala literalmente. Parece uma discrepância, e parece que é o contrário, né? O que é literal é figurado, o que é figurado é literal, mas quando ele fala da ressurreição, ele está falando da ressurreição futura, e da certeza absoluta que Deus o restaurará no final dos tempos. Isso Professor, mesmo. se eu posso contribuir também um pouquinho, Claro. no contexto do que o salmista aqui está passando, nessa linha que o professor Daniel comentou, ele está dizendo o seguinte, assim, ó, não importa o quão é o momento difícil que você está vivendo, Deus estará sempre lá te ajudando, né? Isso é um conforto gostoso, né, da gente saber que a gente tem essa companhia, esse cuidado da parte de Deus, né? Uma coincidência tremenda. Está escrito aqui nas minhas anotações. Não importa qual seja a situação da sua vida, Deus está e Deus é. Claro, no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, né? Como a gente comentou aqui, mas na vida futura, a vida eterna que teremos em Jesus após a ressurreição, por ocasião do seu retorno. Deus sempre estará conosco. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e Ele nos dá essa esperança, essa certeza de que a morte não é o fim, e de que em breve tudo isso acabará, e que mesmo que você tenha perdido um ente querido, mesmo que já esteja morto, que já esteja no pó da sepultura, Deus prometeu que vai ressuscitar os mortos. Isso nos ajuda a entender, né, a confiança em Deus. Aqui o salmista ainda lembrando um pouquinho da história aqui de Davi, né, como ele retratou nas suas declarações aqui no Salmo 71, como é importante lembrar daquilo que Deus já fez por nós, né? Lembrarmos disso nos momentos em que a gente ache que Deus está distante, ache que Deus não está próximo de nós. Lembrarmos o que Deus fez por nós no passado, nos faz lembrar de que o Deus está sempre conosco presente, para que nós não venhamos nos desanimar e perder a esperança e perder a fé. Porque olha só, Gilberto, imagine se pensássemos que a morte é o fim de tudo, e que os nossos conhecidos parentes se tornassem como se nunca tivesse existido, e se sentíssemos como se a vida não tivesse significado algum. Em contraste, Gilberto, qual é a nossa esperança a tudo isso? Professora, quando a gente olha ali pela confiança de Jó na ressurreição, ele fala de um contexto individual dele. Quando a gente leu também o capítulo 49 de Salmos, ali também o salmista está falando do seu lado individual.
Mas quando a gente vai para o capítulo 26 de Isaías, isso aqui me comoveu o coração, assim, né? O desejo grande de Deus de reunir todos os seus filhos. E o capítulo 26, então, agora, ele vem fazer uma graça ampliada para as pessoas. O desejo de Deus é abordar a todos, né, os seus filhos. E eu fico imaginando assim, professor, como será maravilhoso o dia que a gente puder reencontrar os nossos entes queridos que estão dormindo o sono, né, à espera do nosso grande Redentor. Eu não vejo a hora assim de correr, abraçar. Eu tive uns avós maravilhosos, né, recebi muito carinhos deles, e eu não vejo a hora de poder correr assim, encontrá-los, né, abraçar ali. Acho que eu imagino também todas as demais famílias da terra, mas eu fico imaginando também o coração desse Deus maravilhoso, vendo aqueles filhos se abraçando, se reencontrando, né, e agora numa condição totalmente livres do pecado, do sofrimento. E eu quero deixar aqui um recadinho para você que nos assiste. Tenha no coração também essa esperança da volta de Jesus. Ele é o nosso Salvador, um Deus de bondade, de misericórdia, de amor, né? Sabemos que Ele é um Deus de misericórdia e também um Deus de juízo. Haverá sim um acerto de contas final, por um ato de amor de Deus, para não deixar-nos sofrendo a eternamente. Mas a verdade é que nós temos que nos concentrar na bondade dEle, nessa grande alegria que está num futuro muito próximo, nós acreditamos, porque todas as passagens bíblicas falando do retorno de Cristo nos mostram que estamos muito perto disso. E há no nosso coração uma alegria de servir esse Deus, de contar com essa graça maravilhosa e merecida que nós vamos ter juntamente com o sacrifício de Jesus, né? Com certeza, né? E graças a Deus que a morte não é o fim, né? Imagine se nunca mais fôssemos ver os nossos entes queridos, se vivêssemos apenas por um tempo nessa terra e já não existíssemos mais, não teria sentido, né? Mas Deus colocou em nosso coração a eternidade e nós cremos nisso, que Ele vai nos ressuscitar e que vai de vez por todas exterminar a morte, como diz ali em Isaías 25:8, que fala assim: Deus tragará a morte para sempre, ou seja, Deus acabará com a morte para sempre e lhes enxugará as lágrimas de todos os rostos, ou seja, nunca mais sofreremos pela morte, porque hoje é o que mais dói no nosso coração, né? É quando perdemos os nossos entes queridos. Acabou, né? Mas a Bíblia e o nosso Deus nos diz que não acabou, que o Senhor está no controle de tudo e que, por fim, Ele acabará de vez por todas com a morte. E continuamos com as declarações do Antigo Testamento. Continuamos agora com nosso profeta Daniel. Daniel, que esperança de ressurreição podemos encontrar nos escritos desse grande profeta? Daniel 12. Olha, Daniel 12 está num contexto extremamente importante para aquilo que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia. Se você depois tiver tempo, o capítulo 12 faz parte de uma grande profecia de tempo, e era uma profecia que começou lá atrás e veio se cumprindo no decorrer da história. E como nós estamos falando aqui da certeza da ressurreição no Antigo Testamento, o Daniel, no capítulo 12, ele engloba o Antigo e já vem para o Novo Testamento como um povo, como uma nação. E hoje nós sabemos que tudo isso já se cumpriu, mas o importante é que no capítulo 12 tem uma esperança muito grande, e Daniel escreve assim, eu estou lendo as passagens porque elas são extremamente importantes para o nosso estudo dessa semana, e diz assim: nesse tempo, ou seja, num tempo futuro ao que ele estava escrevendo, se levantará Miguel. Miguel é Jesus, o grande príncipe, o rei dos reis, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então nós estamos agora novamente, como o Gilberto comentou, falando sobre um povo, falando sobre uma nação que será levantada no final dos tempos, e ele continua: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. É muito interessante o que Daniel fala aqui, porque ele traz para os nossos tempos a grande esperança da ressurreição. E naquele tempo, Daniel não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque ele continua escrevendo: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim,
muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. E é interessante que Daniel questiona e fala assim, mas explique para mim por que eu estou escrevendo tudo isso. E Jesus fala para ele, não é para você. Espera um pouquinho, isso é só para o tempo do fim. E aí ele escreve assim, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. E é muito interessante que nós hoje chegamos nesse tempo de abrir o que estava escrito na época que Daniel não entendeu, e hoje nós entendemos que as profecias todas se cumpriram, e toda a palavra de Deus se cumpriu de ponta a ponta, até os dias de hoje, e nada deixa dúvidas para a gente, de que o restante que falta, o pouco que falta, também vai se cumprir. Com certeza. Se nós hoje temos tudo, temos todas as declarações, né? Hoje, se o povo do Antigo Testamento já tinha tanta certeza disso, da ressurreição, então hoje nós temos muito mais motivos para crer nessa certeza, nessa esperança que é tão certa, de que seremos ressuscitados, de que Deus tragará a morte para sempre, de que exterminará a morte por vez. E a gente vê isso em Hebreus, né, Gilberto? Hebreus 11 fala da expectativa dos heróis da fé. Como a certeza que eles tinham antes mesmo da morte e ressurreição de Jesus nos enche hoje de esperança. Mesmo não vendo Jesus vindo, não tendo morrido, ressuscitado, eles tinham essa esperança. Por que hoje nós temos que ter muito mais esperança? Hoje nós temos o livro já escrito, com uma história maravilhosa, né? Eu sempre costumo, conversando com a classe também, que estudamos, e eu sempre falo para eles assim, se existe uma coisa que eu e você, como cristãos, temos que perseguir, é o fato de conhecermos a Deus. Porque Deus sabe que todo aquele que o conhecer de verdade, um Deus de bondade, de amor, um Deus misericordioso, que em tudo aquilo que, para aqueles que o obedecem, né, Ele promete coisas maravilhosas, tanto para o momento presente, como também para o momento futuro. Eu, olhando para a minha vida, e ver todos os livramentos, todo o cuidado que Deus já dispensou por mim, eu sei que eu posso confiar nele, né? Da mesma forma como Marta ali, mesmo com o coração dolorido, por ter perdido o seu irmão Lázaro, né? Jesus disse a ela que ele podia vir à ressurreição. E ela falou assim, olha Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, quando o nosso Redentor vir, né? E eu tenho essa certeza também, por tudo aquilo que Deus já fez por mim, o cuidado dispensado para mim, por minha família, eu posso dizer para vocês, Jesus é uma realidade na minha vida. Eu vivo, passo pelas necessidades, as dificuldades deste mundo, mas com a certeza no coração, a esperança, a alegria, eu reergo novamente minha cabeça, os meus pensamentos, no meu coração existe a paz, a alegria, mesmo em meio aos percalços da vida, porque eu sei que Cristo está voltando, a minha alegria. E uma das coisas que nós temos até a nossa escritora norte-americana, Ellen White, ela pede para a gente demorar bastante no capítulo 21 de Apocalipse, que vai falar ali onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não mais existirá, né? Então, eu tenho essa certeza de que Deus vai voltar, né? E que Ele já está comigo, e se Ele está comigo, a eternidade já é uma realidade na minha vida hoje. Com certeza. Né? Me veio à cabeça apenas um comentário final. Em torno de alguns 2, 3 meses atrás, nós perdemos um cliente para uma doença, e esse cliente era do nosso escritório há praticamente 50 anos, era uma história que já passava de pais para filhos, e eu estive no sepultamento desse cliente, e lá nós estávamos conversando, 3 pessoas em um momento, e eu notei que essas 3 pessoas, eu e mais 2, pensávamos de formas completamente opostas com relação ao que aconteceria depois daquele momento do último suspiro do nosso cliente. E eu percebi também que a morte não fazia sentido para nenhum deles. Isso está dentro da gente, está dentro do nosso DNA divino. A morte não faz sentido. E só para explicar mais ou menos rapidamente o que estava acontecendo lá, uma das pessoas que estava conversando comigo cria que após a morte dessa pessoa, ela iria para um outro plano,
Nesse plano ela aguardaria um tempo, se aprimoraria e depois voltaria para essa terra em um novo corpo, em uma nova pessoa, em uma nova vida. E eu questionei e falei, nessa nova vida, essa pessoa vai se lembrar da vida antiga dela? E aí a pessoa hesitou e falou assim, não, eu acredito que não. Eu falei assim, poxa, mas qual é o sentido se ela vai voltar para um corpo que não é dela e ela não vai lembrar do que aconteceu antes? E a conversa continuou fluindo e um outro interlocutor que estava com a gente naquele momento acreditava que a pessoa morria e a sua alma saía do seu corpo e iria ou para o inferno ou para aquela espécie de local intermediário que alguns chamam de purgatório, ou iria diretamente para o céu e estaria olhando para as pessoas que estão aqui na terra. E aí eu perguntei, mas e se ela estivesse vendo nós agora, chorando por essa pessoa que se foi, sofrendo por tudo aquilo que vai acontecer futuramente? Qual seria o sentido dela estar no local melhor, olhando para os amados que ela deixou aqui sofrer? E aí eu entrei e falei assim, eu acredito que esta foi uma pausa na ordem divina da vida, e que essa pessoa está aguardando o grande momento da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para ressuscitá-la como ela é e como ela foi, num corpo glorioso, e ela vai conhecer você, e ela vai conhecer os filhos, e ela vai conhecer os netos. O grande sonho da minha vida é levar o meu filho pequenininho, se Deus voltasse hoje, entregá-la nos braços do meu pai. Meu pai pediu 70 anos para Deus. Quando ele estava com 69, ele pediu 80. Mas Deus não deu 80, Deus deu 70. E é meu grande sonho encontrá-lo, mas como eu sou, como meu filho é, como minha família é, e como ele foi nessa vida, só que num corpo glorioso, transformado. É nisso que nós acreditamos como cristãos, adventistas do sétimo dia. Se você quer conhecer mais sobre isso, busque o que a gente estuda, busque nossos estudos, nossos guias, nossa literatura, vá aos sites, venha à nossa igreja, esteja conosco, vocês serão muito bem recebidos. E queremos estar com você na volta de Jesus Cristo, num reino maravilhoso. Amém. Com certeza, nós cremos nisso, essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança que nos move, que a morte não é o fim e que Jesus, por fim, exterminará a morte, e a morte não mais existirá, porque estima-se que existem 2 trilhões de galáxias por aí, cada uma composta de bilhões e bilhões de estrelas. Algumas estrelas têm planetas que as orbitam, assim como os planetas do sistema solar orbitam o Sol. Deus criou essas estrelas, as sustenta e as conhece pelo nome. Embora essa realidade não prove que Deus ressuscitará os mortos, mas essa realidade nos mostra quem Deus é, poderoso, grandioso, e que pode tudo, e que não há nada nesse mundo que Ele não possa fazer. E Ele prometeu nos libertar da morte eterna. E também pode nos recriar e promete fazer isso na ressurreição dos mortos. Essa é a única certeza que nós temos, e a nossa esperança é o que nos move. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque a morte não é o fim. Obrigada que, mesmo quando o pecado entrou no mundo, Tu colocou essa esperança no nosso coração de que um dia Tu irias exterminar a morte. E Tu vieste a este mundo, morreu e ressuscitou, e nos provou que isso foi tragada, que a morte não mais existirá com a Tua volta, meu Deus. Obrigada. Coloque todos os dias, meu Deus, essa certeza, que ela nos mova a cada dia, com a certeza de que Tu exterminará a morte e que ela não mais existirá. Continua conosco, nos dê a Tua paz, a Tua alegria, motivação para vivermos confiando nessas promessas, em nome de Jesus, amém. Continue conosco nas próximas semanas, porque os estudos continuam. Obrigada, tchau, tchau.